Não é a força de vontade que define seu sucesso. Não é a disciplina rígida, nem a capacidade de trabalhar até a exaustão. O verdadeiro segredo da alta performance está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso: os pequenos passos que você repete todos os dias. Pense nisso. E se a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não estivesse em grandes saltos, mas em movimentos quase invisíveis? Movimentos tão sutis que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que, ao longo do tempo, criam resultados que mudam destinos. As pessoas acreditam que precisam de uma revolução interna para transformar suas vidas. Elas pensam: preciso mudar tudo de uma vez, começar do zero, virar outra pessoa. Mas o que acontece? A pressão é tão grande que elas param no meio do caminho. Agora, imagine o contrário: uma vida em que cada pequena ação se acumula. Um sistema que transforma constância em progresso e progresso em resultados. É exatamente isso que o método Kaizen faz. Ele já transformou empresas que estavam à beira da falência em impérios bilionários. E pode transformar a sua rotina, os seus hábitos e a sua performance, sem exigir mudanças drásticas ou força sobre-humana. A pergunta é: você está preparado para descobrir o poder que existe no detalhe e na constância? Existe um mito poderoso quando falamos de alta performance. O mito de que ela só é alcançada por pessoas com disciplina quase sobre-humana, capazes de acordar às 5 da manhã todos os dias, treinar como atletas olímpicos e executar planos perfeitos sem nunca falhar. Essa visão é sedutora, mas também paralisante. Porque, no fundo, faz você acreditar que só alguns poucos escolhidos nasceram com o dom da performance excepcional. Quantas vezes você já começou um novo hábito cheio de energia e motivação, acreditando que mudaria sua vida de uma vez por todas? E quantas vezes essa mesma motivação desapareceu em poucos dias, deixando apenas a frustração de mais uma tentativa inacabada? Esse ciclo é comum. As pessoas projetam metas gigantescas, criam rotinas irreais e acreditam que precisam de uma transformação radical. Mas o cérebro humano não funciona assim. Ele rejeita mudanças abruptas. E é por isso que, muitas vezes, a busca pela alta performance se torna um fardo, e não um caminho de progresso real. A verdade é que a performance sustentável não nasce de grandes saltos. Ela nasce de ajustes contínuos, de hábitos pequenos e invisíveis que, acumulados, constroem resultados extraordinários. E foi exatamente essa descoberta que deu origem ao método mais eficiente já criado para gerar progresso constante: o Kaizen. Para entender o poder do Kaizen, precisamos voltar algumas décadas no tempo. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, estava devastado. A economia em ruínas, as indústrias destruídas, e um país inteiro tentando se reerguer diante do impossível. Foi nesse cenário que nasceu uma das maiores revoluções de produtividade da história. Empresas como a Toyota entenderam que não poderiam competir com gigantes americanos em escala, força bruta ou recursos financeiros. A saída foi apostar na inteligência do processo, melhorar um pouco a cada dia. Nascia o Kaizen, uma palavra que, em japonês, significa mudança para melhor. Em vez de grandes saltos, a filosofia era clara: buscar microaperfeiçoamentos contínuos, sempre. Reduzir desperdícios, corrigir falhas, aprimorar fluxos de trabalho e, acima de tudo, cultivar a mentalidade de que todo dia é uma oportunidade para evoluir 1%. O resultado foi impressionante. Em poucas décadas, o Japão saiu da escassez para se tornar referência mundial em qualidade, inovação e eficiência. O Kaizen transformou fábricas em máquinas de excelência e inspirou empresas do mundo inteiro a repensar como crescem. Mas aqui está o ponto mais fascinante: esse princípio não se limita às indústrias. Ele pode e deve ser aplicado na vida pessoal. Porque a lógica é a mesma. Se você melhora um pouco a cada dia, os resultados se acumulam de forma quase invisível no curto prazo, mas inevitavelmente grandiosa no longo prazo. Se o Kaizen foi capaz de reconstruir indústrias inteiras, imagine o que pode fazer com a sua rotina, seus hábitos e seus resultados pessoais. Para aplicar essa filosofia na vida individual, existem alguns pilares fundamentais. O primeiro pilar é a pequena mudança diária. Você não precisa correr uma maratona para se tornar mais saudável. Precisa apenas dar o primeiro passo e repeti-lo. 5 minutos de leitura por dia criam uma nova identidade de leitor.
Uma linha escrita por dia abre caminho para um livro inteiro. O segundo pilar é eliminar desperdícios. Assim como fábricas cortavam processos inúteis, você também pode cortar distrações, excesso de tarefas irrelevantes e hábitos que drenam sua energia. Cada minuto recuperado é energia disponível para o que realmente importa. O terceiro pilar é o feedback constante. No Kaizen, nada é definitivo. Tudo é teste, ajuste e evolução. Na sua vida, isso significa refletir diariamente. O que funcionou hoje? O que pode ser 1% melhor amanhã? O quarto pilar é a mentalidade de crescimento progressivo. A performance não está em fazer tudo de uma vez, mas em não parar nunca. A cada microajuste, você prova para si mesmo que pode evoluir. E quando esses pilares se combinam, algo extraordinário acontece. Os pequenos passos acumulados criam uma espiral ascendente de progresso. É a construção silenciosa de uma vida de alta performance sustentável. A verdadeira genialidade do Kaizen não está apenas na estratégia, mas na forma como ele conversa diretamente com a psicologia humana. Nosso cérebro foi programado para buscar segurança e evitar riscos. Quando tentamos mudar tudo de uma vez, seja começar uma dieta radical, montar uma rotina de 4 horas de estudos diários ou economizar metade do salário de um dia para o outro, o cérebro interpreta como ameaça. O resultado: resistência, ansiedade e, muitas vezes, desistência. Mas quando você introduz microajustes, o cérebro reage de forma diferente. Ele não enxerga perigo, apenas continuidade. Esse mecanismo reduz a ansiedade, aumenta a sensação de controle e cria espaço para a disciplina natural. Existe ainda um fator poderoso: a dopamina. Cada pequena vitória, ler uma página, economizar algumas moedas, fazer 5 minutos de exercício, libera esse neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Isso cria um ciclo virtuoso. Pequenas conquistas alimentam a vontade de continuar, e essa vontade gera ainda mais progresso. É exatamente por isso que o Kaizen funciona. Ele não depende de força bruta, mas de inteligência psicológica. Ele cria um ambiente interno em que o progresso se torna inevitável. Agora pense, qual seria a primeira microvitória que você poderia conquistar hoje, algo tão simples que o seu cérebro não teria coragem de recusar? O Kaizen só se torna real quando sai da teoria e entra na prática. E a melhor parte é que ele não exige mudanças drásticas, apenas microações consistentes. Imagine que você queira criar o hábito da leitura. Em vez de prometer ler 50 páginas por dia, comece com uma única página. A princípio, parece pouco demais, mas a mágica está na consistência. Uma página hoje, outra amanhã, e logo você perceberá que passou naturalmente a ler mais, sem esforço. O mesmo vale para escrever. Se o objetivo é produzir um livro, comece escrevendo apenas uma linha por dia. Em semanas, essas linhas se transformam em páginas. E, quando você olha para trás, percebe que o impossível começou com um gesto mínimo. Na saúde, funciona do mesmo jeito. Quer treinar? Experimente começar com 5 minutos diários de movimento. Parece insignificante, mas é o que cria o alicerce da disciplina. Até nas finanças o Kaizen se aplica. Em vez de cortar todos os gastos de uma vez, comece guardando apenas R$1 por dia. Esse valor cresce com o tempo e, mais importante, cria o hábito de poupar. A chave está em acumular pequenas vitórias que, somadas, criam uma espiral de progresso. E para você colocar em prática agora, aqui vai um desafio. Escolha uma ação tão pequena que seja impossível falhar, e repita-a todos os dias pelos próximos 7 dias. O Kaizen não transformou apenas rotinas pessoais. Ele foi, e continua sendo, uma das filosofias mais poderosas dentro do mundo dos negócios. Startups, grandes empresas e até pequenos empreendedores encontram no Kaizen um caminho para crescer de forma inteligente, sem depender de saltos arriscados. Pense em uma empresa de tecnologia. Em vez de lançar um produto perfeito de primeira, ela aplica a lógica da melhoria contínua, coloca uma versão simples no mercado, coleta feedback dos clientes e faz pequenos ajustes semana após semana. Esse ciclo de aperfeiçoamento cria produtos cada vez mais fortes, construídos em parceria com o consumidor. Outro exemplo está nas próprias operações. Pequenos ajustes em processos, como reduzir desperdícios de tempo, padronizar tarefas ou criar reuniões mais objetivas,
podem gerar ganhos imensos em produtividade e lucratividade. E aqui está a conexão essencial. Empresas são reflexo das pessoas que as constroem. Se o líder cresce de forma consistente, o negócio cresce junto. Se a equipe adota uma mentalidade Kaizen, cada colaborador se torna parte ativa da evolução do todo. Alta performance empresarial não é fruto de grandes apostas isoladas, mas da soma de pequenas melhorias diárias. E, no longo prazo, esses 1% acumulados diferenciam os negócios que sobrevivem dos que desaparecem. Porque, no fim, o segredo é simples: o ritmo das empresas acompanha o ritmo de quem as conduz. Muitas pessoas acreditam que alta performance é viver em estado de intensidade máxima, como se o segredo estivesse em acelerar o tempo todo. Mas o que poucos percebem é que esse modelo gera um custo alto: exaustão, perda de foco e até burnout. Não é sustentável viver em modo explosivo. A verdadeira alta performance é diferente. Ela não é sobre velocidade imediata, mas sobre consistência no longo prazo. É como correr uma maratona. Quem dispara no início dificilmente chega ao fim. O vencedor é quem mantém o ritmo, passo após passo, até cruzar a linha de chegada. E é exatamente aqui que o Kaizen mostra sua força. Ele ensina que não precisamos escolher entre resultados e equilíbrio. Pelo contrário, quando aplicamos pequenas melhorias contínuas, criamos um progresso tão natural que o esforço não nos esgota, ele nos fortalece. Histórias reais mostram isso. Empresários, atletas e profissionais que antes viviam presos à intensidade descobriram, com o Kaizen, que o segredo não é fazer mais de uma vez, mas nunca parar de fazer. E assim, dia após dia, eles alcançaram resultados extraordinários sem abrir mão da saúde, das relações e da qualidade de vida. Alta performance sustentável é isso, um sistema em que cada passo é pequeno demais para falhar, mas grande o suficiente para acumular vitórias. Uma vida de progresso contínuo, sem pressa, sem pausa. Alta performance não é uma explosão de energia que dura alguns dias. Não é viver no limite, nem buscar transformações radicais que não resistem ao tempo. O verdadeiro segredo está na constância, em melhorar 1% todos os dias. O Kaizen nos lembra que a vida não muda em saltos, mas em acúmulos. Cada página lida, cada minuto de exercício, cada moeda guardada. São detalhes que, isolados, parecem insignificantes, mas juntos, constroem destinos. Talvez você ainda acredite que precisa de um grande momento de virada, uma espécie de novo começo para mudar tudo de uma vez. Mas e se a sua vida pudesse mudar justamente porque você decidiu dar um passo tão pequeno que parecia irrelevante? E se esse passo fosse a semente de uma transformação que, daqui a meses ou anos, se tornaria visível para todos? A constância silenciosa é a marca dos verdadeiros vencedores. Não são os que correm mais rápido por alguns dias, mas os que nunca param de caminhar. Agora, a reflexão é sua. Se você pudesse mudar apenas 1% da sua rotina hoje, qual seria o primeiro passo para sua própria versão de alta performance? Deixe nos comentários, porque sua resposta pode ser o primeiro movimento de uma jornada que vai inspirar muita gente.